Olá, continuando o nosso vídeo sobre essa maravilhosa parábola. A parábola anterior focou no filho mais novo, que entendeu ser mérito dele receber herança, caiu na farra, bateu a cabeça, se lascou, num grosso modo de falar, e caiu em si mesmo e entendeu que teria que voltar ao pai. E ao pensar que ele ter que se humilhar a ponto de fazer coisas inimagináveis, como restituir a herança para o pai, provavelmente, para que ele o aceitasse, ele teve uma surpresa, onde o pai lhe deu uma honra que ele não merecia. E é assim mesmo que funciona. Entender, quanto mais cedo você entender isso, melhora a sua relação com Deus. E até mesmo com o pecado, né? No sentido de, eu não preciso me afundar mais em erro para buscar, para preencher o meu vazio. Eu posso voltar a Deus. Quanto à esperança, eu posso voltar. Mas não quer dizer que eu posso adiar esse compromisso. Então, quanto mais cedo você entender que não há mérito, mais cedo você vai para Deus. E mais cedo Ele pode te transformar. E mais cedo você não vai se flagelar na culpa e se corroer, né? Histórias como essa me ajudam muito, porque eu sou uma pessoa que eu me culpo demais por certas coisas, né? Até mesmo por coisas que eu não fiz, né? Mas assim, avaliando no âmbito aí de coisas que eu fiz de errado, escolhas equivocadas que eu tomei, eu sou uma pessoa que me culpo demais, dependendo da gravidade da situação. Essa história ela me ajuda muito a lidar com a questão da culpa, porque a gente aprende desde cedo que a gente precisa merecer, né? Tem que tirar uma nota boa para merecer algo, para ser mais elogiado, mais amado. E, infelizmente, esse tipo de educação meritocrática, ela acaba lascando com a vida da pessoa espiritualmente, porque ela acha que Deus é do jeito que a sociedade é. E não é dessa forma. E nós vamos falar do filho mais velho, que é aquele filho que estava lá no campo, trabalhando todos os dias pro seu pai lá, não saiu pra farra. E quando soube que seu irmão mais novo voltou, ele ficou com muita raiva, se dirigiu pro seu pai e falou: como é que é a história? Seu filho vai lá, gasta tudo, faz a farra, e você vai lá e recebe de volta ele, faz uma festa pra ele? Eu tô aqui há vários anos te servindo como um escravo. E o senhor não faz nada por mim, não deu um cabrito pra eu festejar com meus amigos. E de início, talvez a gente possa se identificar um pouco com o relato do filho mais velho, mas é mesmo, né? Poxa vida, o cara deve ter razão. E os fariseus, eles se identificavam com esse relato. Porque esse filho mais velho representava os fariseus. O filho mais novo são aqueles pecadores publicanos, prostitutas, a ralé da sociedade, que os fariseus falavam: Jesus aí está sentando com pecadores. Essa é a dinâmica da parábola. É para responder esse tipo de afirmação preconceituosa dos fariseus. Aqui essa expressão de que o filho mais velho trabalhava como escravo, isso mostra total falta de amor pelo seu pai. E a vida de um legalista é a vida de um escravo. Porque ele faz as coisas e não entende a beleza que está por trás da lei de Deus, a lei do amor. A sua vida é baseada num conjunto de regras da sua cabeça, muitas delas que não estão baseadas na palavra de Deus. E ele quer moldar a pessoa conforme a sua imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança de Cristo. E se aquela pessoa sai desse padrãozinho que ele fez na sua cabeça, ele chicoteia essa pessoa, palavras ásperas, é bruto, tira pessoas da igreja. Por quê? Ele aprendeu aquele padrãozinho de meritocracia baseado em regras que ele ouviu por aí, de pregadores um pouco fanáticos e extremistas, que quando você analisa a palavra de Deus, não são bem assim, não é? Mas o filho mais velho, ele indica a hipocrisia dos fariseus, que por mais que exteriormente se mostravam alguém religiosos verdadeiros, eles eram rancorosos, hipócritas, como Jesus havia denunciado, ciumentos, e criam na salvação pelas suas próprias obras. E, ao crer dessa forma, eles se enxergavam como o verdadeiro padrão de cristão. O padrão do legalista não é Jesus mais. Ele cria um Jesus falso na cabeça dele, que é um Jesus que mais se parece com ele do que se parece com Jesus de verdade, e ele começa a impor fardo atrás de fardo em cima das pessoas. E esse filho mais velho representa esse tipo de pessoa, fariseus naquela época, e ainda hoje, quando nós somos atentados a pensar que somos melhores do que os outros, porque vivemos dentro da igreja. E essa história, ela não tem um final, aparentemente, aqui. Ela é deixada sem um final. E aí, o que aconteceu com o filho mais velho? O pai chegou e falou: olha, tudo que eu tenho é seu. A gente precisa se alegrar, porque o seu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. E, na realidade, o filho mais velho estava mais perdido que o filho mais novo. A pessoa mais perdida é aquela que pensa que está salva. Aquela pessoa que vive as suas loucuras e devaneios e ele se enxerga melhor do que o outro, mais salvo do que o outro. Essa é a pessoa mais perdida que existe. Ele não entende a sua condição de perdido e não vê a necessidade de ir ao Salvador. Ele entope a sua vida de regras e tradições, e quem não segue essas regrinhas, ele é visto como inferior. Mas aqui o pai ele faz o convite: vamos, entre para a festa, e a história ela fica sem um fim. Por quê? Será que ela tem um fim? Naquele momento não tinha um fim porque
Aquele filho mais velho representava os fariseus e cabia a eles escrever o final dessa história. E aí? O que eu vou fazer? Vou continuar agindo como filho mais velho, legalista, discriminador, hipócrita, que finge um cristianismo que não é de fato? Essa mesma pergunta é para nós hoje também. Mas eu vou dizer que essa história tem um final. Não, eu não tô lendo, não tá escrito aqui, Paulo. Até o verso 32, aqui não tem um verso 33 dizendo. O final que todos queriam ver era o filho mais velho se arrependendo, se ajoelhando perante seu pai, chorando. O pai, que nessa história em específico representa Jesus, tá? E falando, ó, me ajuda a ser um filho de verdade. Essa história é o final que todos nós queríamos ver. Mas a história acabou da seguinte forma. Eu vou provar pra você o porquê. A história acabou do filho enraivecido. Vamos dizer que ele pegou um pedaço de pau e golpeia o seu pai idoso até a morte, com toda a sua raiva e rancor. Olha, Paulo, mas isso não está escrito na Bíblia. Mas é o que se cumpriu na realidade. Mas de uma forma muito mais intensa do que essa ilustração que eu usei aqui. Jesus, sendo o pai, ele foi crucificado pelos fariseus, que era o filho mais velho. Os fariseus se uniram em conluio com os romanos e crucificaram Jesus. Talvez nós se identificamos com o filho mais novo, que se sente tão distante e não merecedor, e com essa falta de mérito, eu não me aproximo de Deus. Ou eu seja o filho mais velho que eu me acho tão merecedor, superior aos outros, mas na realidade eu sou tão ou mais perdido do que o filho que está afastado. Ambos os dois lados eles se baseiam na meritocracia. Um acha que merece demais, e é superior e já está salvo, e o outro é inferior a ele. E um acha que ele merece tão de menos, que nada pode tirá-lo dali. Mas talvez nós tenhamos um pouco dos dois. E eu entendo que nós precisamos pedir perdão a Deus. Por mais que a pessoa que está voltando aos caminhos de Deus, ela tenha feito coisas muito maldosas pra gente. Deus nos ensina que todo mundo é bem-vindo de volta aos braços dele. E que eu possa me regozijar como pai. E não ter raiva e rancor como filho mais velho e acolher essa pessoa. Porque isso é um sinal de que eu estou no caminho certo. Quando alguém volta dos caminhos errados e ao invés de eu ter rancor e falar, o que esse cara tá fazendo aqui? Ó? Fez, aprontou, aí, ó, agora tá vindo pra igreja. Ó. Se lascou no mundo, aí bebeu, fumou e usou droga e não sei o quê. Aí agora tá vindo pro caminho, agora que as coisas piorou, tá pegando a Bíblia. Esse pensamento, ele não é um pensamento correto. Não é um pensamento de um cristão salvo pela graça. Mas o pensamento de que eu era um perdido e fui salvo, porque ele também não pode ser. Afinal, não é baseado em mérito, não tem uma classificação geral para dizer quem merece mais e quem merece menos. Todos, tanto aquele que está dentro da igreja, quanto aquele que viveu na sarjeta ali, mas está voltando para os caminhos de Deus, todos são salvos pela graça. Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.